Boa noite, pessoal. Boa noite para você, tudo bom? Seja bem-vinda a uma live, mais uma live aqui no meu Instagram. Você me conhece, meu nome é Camila Abidão. De segunda a sexta, às 18h05, estou falando aqui para você um pouquinho das coisas de Deus, transbordando na sua vida aquilo que Deus tem me ensinado com Ele, me ensinado com pessoas me ensinado, enfim, todas as coisas, né? E pra gente viver tudo aquilo que Ele tem pra gente na Terra, né? Igreja, graças a Deus, somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita em nós. Então, nós somos igreja e é isso. E a gente precisa ministrar um nas vidas dos outros, né? Contar para os outros como que são as coisas de Deus. Então, se você está interessado, fica aí. Como sempre, fica à vontade para fazer perguntas, vai deixando aí. Se não tiver perguntas, eu vou tocando o barco. Tá bom? Gente, o que eu quero falar com vocês hoje é como viver o que Deus tem para você e para mim nessa terra, tá? Como que você vai viver o que Deus tem para você? E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: você sabe o que é que Deus tem para mim, tem para você? Você sabe qual é a vontade de Deus para sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para sua vida? Você tem certeza? Tem muita gente que vira assim: ai, Camila, sabe, a minha vontade é estar no centro da vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus para minha vida. Poxa, que legal! E você sabe qual é ela? Você sabe qual é a vontade de Deus para sua vida? Meu amigo, se você não sabe qual é a vontade de Deus para sua vida, minha segunda pergunta é: você está fazendo o que você tem vontade? Medita aí, você está fazendo aquilo que você tem vontade? Se a resposta para essa pergunta também for: não, eu não estou fazendo aquilo que eu quero, então a minha terceira pergunta é a vontade de quem que você está fazendo? É a vontade de quem que você está fazendo? Se você não sabe qual é a vontade de Deus para sua vida, se você não está fazendo a sua vontade, afinal, o que é que você está fazendo? Então eu quero, mais uma vez, acabar com alguns enganos que têm impedido a gente de viver o que Deus tem pra gente. O que é que Deus tem pra gente? Então, gente, eu vou trazer pra vocês aqui algumas coisas que Deus já falou, sabe? Já falou. Lá em Gênesis, ele fala assim, quando ele cria os céus e a terra, ele vira para Adão e Eva e fala assim: dominem sobre todas as coisas. Sobre as árvores, sobre as aves, sobre os animais, os que estão na terra, os que voam, os que estão nas águas. Domine sobre todas as coisas. Eu fiz tudo isso, preparei tudinho para você, botei o ser humano aqui no sexto dia e eu quero que vocês dominem, cuidem de todas essas coisas, esse presente meu para vocês. Então, domine sobre todas as coisas. Então, você sabe o que é que Deus tem para você? A terra inteira, todo o planeta Terra é seu e meu. Todo. Todinho ele é nosso. Entendeu? Ele quer que a gente domine sobre essas coisas. Camila, mas eu não domino, não. Eu não tenho nenhuma casa própria. Meu amigo, se você não tem, às vezes, nem domínio próprio, que é dominar a si mesmo, aos seus sentimentos, aos seus impulsos destrutivos. Oiê, Juju! Se você não tem nem domínio próprio, se você não consegue ser fiel nem uma coisa pequena, uma pessoa que é só você acha mesmo que você vai dominar sobre qualquer outra coisa? Então, assim, por que é que eu e você muitas vezes não temos dominado aquilo que Deus nos entregou? Porque a gente não tem botado em prática a ação do domínio. E a primeira pessoa, antes de você querer dominar toda a terra, é dominar a si mesmo. Como que você sabe que tem domínio sobre determinada coisa? Por exemplo, você conhece uma pessoa e ela fala assim, você vê que ela tem domínio sobre a profissão dela. Puxa, ela manda muito bem naquilo, ela conhece de cabo a rabo, ela sabe o que fazer, ela sabe virar de um lado, de outro, sabe ler de trás para frente, frente para trás, ou seja, ela conhece muito bem aquilo. Poxa, então o que você tem que fazer para dominar a terra? Entender das coisas da terra. Né? Muitas vezes a gente fica assim, nossa, porque as coisas de Deus são, né, o espírito, a gente desenvolve só o espírito. Não, meu amigo, se Deus quisesse só a parte de espírito, ele não tinha feito o corpo e a alma, pô. Ele fez você de corpo, alma e espírito. E ele quer que você domine as 3 esferas. Oi, Brunão.
Então ele quer que você domine as 3 esferas: corpo, alma e espírito. E você precisa ter domínio sobre essas 3 esferas da sua vida para você conseguir, dominando você, também dominar, transbordar isso sobre todas as demais coisas. Você não vai ter a plenitude do conhecimento de todas as coisas da Terra, mas aquilo que você se propuser a fazer, você vai dominar. Entende? Porque você é uma parte do corpo de Cristo, você não é o corpo inteiro, né? Então, se você é o olho de Cristo, faça muito bem aquilo que você se propôs a fazer. Se você é a mão, faça muito bem aquilo que você se propôs a fazer. Entende? Inclusive, o que é a inveja? Inveja é você não reconhecer tudo aquilo que você foi feito para ser, quem você é, a sua identidade, e você querer ser outras pessoas. Né? Uma ingratidão em relação a Deus que te fez de determinada forma. Tá bom? Então a primeira coisa é domínio. Deus quer que você domine sobre tudo, é mandar bem. Ele te fez para ser, como a Bíblia fala várias vezes, é ser cabeça e não cauda. Né? O que é isso? É ser chefe, líder. Ele é rei de reis. Quem são os reis? Eu e você. Rainhas também, né? Reis e reis. Senhor de senhores. Senhores de quem? Eu e você. Senhores da terra, senhores da nossa vida. Então, acima da gente só tem Deus. Então, primeiro é Deus, depois sou eu. Eu tenho domínio sobre mim e depois sobre as demais coisas, né? E uma coisa que é muito importante a gente se lembrar é que Deus fala pra gente dominar sobre todas as coisas, não sobre as pessoas. Quem exerce domínio sobre as pessoas ou quem tenta fazer isso, ou é o diabo ou são pessoas que se assemelham a ele. Pessoas que têm domínio sobre outras pessoas, tá? Tem gente que muitas vezes se coloca sob o seu domínio, você acaba se tornando senhor. Um exemplo disso, você pode não gostar de ouvir isso, mas é uma verdade, é quando você tem pessoas que são assalariadas. Assalariadas. Por quê? Porque elas se colocam debaixo de um jugo de só serem remuneradas se tiver uma pessoa para pagar para elas. Elas não têm liberdade financeira, a menos que com aquele salário ela crie a independência, a liberdade financeira dela e ela esteja ali porque ela quer, mas não porque ela precisa. Porque se ela precisa daquilo, ela se torna escrava daquilo. Tá bom? Então veja muito bem isso, olha que desafio. Isso aqui é para expandir, fazer um boom na sua cabeça mesmo. Falar, meu Deus, eu nunca pensei nisso. E é para isso mesmo, é expansão da mente, tá? É renovo de mente. Então a primeira coisa é domínio sobre a terra. A segunda coisa que Jesus falou, gente, eu vim, então Jesus saiu lá do céu para vir da terra para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ou então que nós tivéssemos plenamente. Gente, coisa plena é cheio, completo, falta 0 coisas, não falta nada, nada. E aí eu vou te perguntar, você sente que faltam coisas na sua vida? Você observa que faltam coisas na sua vida? Você percebe muito bem isso, por exemplo, dívidas financeiras. A dívida, ela é um sintoma de que faltam algumas coisas em você. É um sintoma, tá? De um problema muito maior, é um problema, na verdade, de mente. Se você quer muito ter um relacionamento amoroso, quer casar, ter um marido ou uma esposa, e você não tem ainda, falta alguma coisa pra você? Puxa, se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, uma carreira, ou então mesmo paz de espírito, uma questão emocional, isso falta em você. Você tem isso plenamente? Não. Então, se você não tem isso, significa que você está vivendo um engano. Tem algumas coisas em você que você está vivendo de forma enganosa, alguma mentalidade de Lúcifer, de Satanás, tá? E tem gente que fala assim, né, a galera da igreja acha que, né, o diabo é aquele que entra e faz bagunça, ou então ele vai fazer uma reviravolta na sua casa, vai destruir coisa e tudo mais. Gente, pelo amor de Deus, só lê a Bíblia. Só lê a Bíblia, nem todo mundo é endemoniado, tem gente lá dentro dele, entendeu? Tem um espírito do mal lá dentro dele. Satanás, tanto é lá no Éden, a serpente só lançou uma ideia, sugeriu uma ideia para Eva. Só sugeriu. Ele não fez mais nada. Ele não entrou nela, ele não botou arma nela, ele não ameaçou matar ela, não fez nada. Ele sugeriu uma ideia enganosa e ela acreditou nele e seguiu aquilo que ela acreditou. E aí o que aconteceu? Ela morreu. E é isso que acontece muitas vezes comigo e com você. Ele sugere uma coisa, a gente acredita nele, faz aquilo e aquela área da nossa vida morre. É só isso. Só isso. Por isso que tudo tem a ver com acreditar. Deus fala o tempo todo, creiam em mim, creiam em mim. Abraão, quando creu em Deus, aquilo foi imputado como justiça, ou seja, ele foi justificado simplesmente porque ele acreditou em Deus. Deus falou uma coisa, ele acreditou, viveu aquilo que ele tinha acreditado, e poxa, Deus falou assim, cara, tu é justo, né? Desde o princípio é só isso.
Como é salvo? Como você é salvo, né? Você é religado a Deus. Você crê no seu coração e confessa com sua boca que se você acredita, você verbaliza, você vive de acordo com o que você acredita e verbaliza que Jesus é seu Salvador. E ele se torna seu Senhor. Você só crê. Ah, não precisa fazer mais nada? Não, você vai fazer porque você acreditou. É o contrário, tem gente que acha que fazendo vai se tornar justo diante de Deus. Não, se você não acreditar naquilo e fizer só por uma questão de regra, por meio de barganha, você não acreditou. Entendeu? Então, assim, é isso. E Jesus veio para que a gente tivesse vida e tivesse plenamente. Então, se você e eu não estamos vivendo plenamente, com plenitude, nós não nos sentimos plenos, é porque tem algum engano e a gente não está vivendo o que Deus tem pra gente. Simples assim. Aí tem gente que vira e fala assim, por exemplo, eu trabalho, né, vocês sabem que eu sou coach aí, quem não sabe, fica sabendo. A gente trabalha com mapa de autoavaliação sistêmico, então tem 11 pilares ali, tem outros mapas diferentes que colocam outras áreas da vida, então, sei lá, tem lá o espiritual, parentes, conjugal, filhos, social, saúde, área servir, intelectual, profissional, financeira, emocional. 11 pilares. E a gente fala assim, olha, para você ter uma vida plena, você tem que estar, assim, pleno em todas essas áreas da vida. Aí tem até essa semana rolou esse debate, que as pessoas viraram e falaram assim, poxa, mas tem a igreja perseguida. E aí quando você olha a história de Paulo na Bíblia, pensa no homem que apanhou. Pensa no homem que apanhou. O homem foi perseguido pra caramba quando ele estava divulgando o evangelho, né? Por todos os lugares, todas as cidades que ele ia. Ele apanhava, ele era açoitado, ele passou frio, ele passou fome, ele passou sede, ele passou nudez, ele passou necessidade. E aí, ele era pleno? E aí, Paulo era pleno? Essa galera que dá a própria vida para expandir o evangelho naquilo que ele acredita, são pessoas plenas? O que você acha? Meu amigo e minha amiga, tá aí uma chave que eu quero que você entenda de uma vez por todas. Nós somos indivíduos. Nós somos indivíduos, nós somos pessoas únicas. Deus, ele não cria nada em massa ou em série. Não existe ninguém igual você no mundo. E se você não for você, ninguém mais vai ser você. Então é muito importante que você seja você. Plenamente você. Porque não existe mais ninguém, nunca existiu e nunca existirá ninguém como você. Tá? Embora nós tenhamos semelhanças, nós somos únicos. Tá bom? E o que eu quero dizer pra você? Deus, ele plantou a vontade dele no meu e no seu coração. Ele plantou. Ele plantou. E plenitude para você é diferente da plenitude para mim. Tem gente que se sente plenamente feliz solteiro. E tá tudo bem, Jesus falou, tem gente que vai querer fazer isso. Tem gente que não quer isso, tem gente que quer casar. Tem gente que se sente plenamente feliz com uma casa de 50 metros quadrados própria, vivendo com a família, sabe? Tendo seu canto para morar, com as suas flores para cuidar e tudo mais. Tem gente que quer ter um patrimônio de $1 bilhão. E tá tudo bem. Não tem certo nem errado. São coisas individuais. São decisões individuais, são crenças individuais. É uma referência de plenitude individual. Não tem certo nem errado. Não tem. Não tem. E é isso que é importante que você entenda. Para Paulo, para a igreja perseguida, não faz sentido eles terem casa, ter um lugar para morar, ter um casamento e tudo mais, porque a plenitude da vida deles era avançar com o evangelho. O cara tinha isso na mente. Eu preciso fazer isso. Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro e o resto é tô nem aí para essas coisas. Eu vou dizer que o cara tá certo ou tá errado? É a decisão que ele tomou para a vida dele. Ele quis assim, ele se sentiu pleno assim, ele ficava feliz assim. E aí eu vou falar pra ele que tá errado? Eu vou falar pra você que as suas escolhas estão erradas? São suas escolhas. As minhas escolhas estão erradas? São as minhas escolhas. Agora, a grande questão, e aí que eu quero que a gente converse um pouco mais sobre isso, é o seguinte. Qual é a sua vontade? Porque se você não tá no centro da vontade de Deus, porque você mal sabe o que é ela, você não sabe a vontade de Deus pra sua vida. E se você não tá vivendo a sua vontade, você tá vivendo a vontade de outra pessoa. E quem é essa pessoa? É o seu marido, é a sua esposa, é sua mãe, seu pai, seu chefe, o que a sociedade diz que você deve ser, como você deve se vestir, como você deve se portar, e uma série de roteiros que começam a impor sobre você e você tem que viver daquele jeito. É isso mesmo que você está vivendo?
Não existe plenitude quando as pessoas querem colocar o que é plenitude para elas na sua vida. Porque não faz sentido, você é único. O que você quer viver pode não ter nada a ver com o que está acontecendo por aí. E nessa hora é tão lindo porque quando a gente começa a entender isso e começa a ser plenamente livre e ousar para dizer assim, olha, eu não quero saber do que você pensa ao meu respeito, eu quero é ser livre. Gente, essa liberdade, você ser pleno, você começar a ser completamente autêntico e viver aquilo que você de fato quer viver, isso é uma luz que irradia e que brilha. E brilha tanto que quando você chega perto de uma pessoa que é presa nisso, a sua luz demonstra as trevas daquela pessoa. Ela começa a ver nela que ela é medíocre. Ela começa a ver que ela vive um molde imposto por outra pessoa. E ela começa a olhar pra você que é livre e ela começa a ficar incomodada. Ela vê que você cuida do teu corpo, que você manda bem, que materialmente você alcança coisas tops, que emocionalmente a sua alma, cara, tá equilibrada, você transborda felicidade, que espiritualmente você tem intimidade com Deus. E ela começa a olhar pra você e começa a olhar pra ela e ver que ela não tem aquilo. E ela admira você, porque a luz é uma coisa linda. E a luz, quando bate nas trevas, incomoda as trevas. E nessa hora, e ela tem que incomodar. Pra quê? Para que essas coisas, essas ideias erradas, esses enganos sejam evidentes para as pessoas. E nessa hora, você tem duas opções. Uma é falar, que droga, tô fazendo errado, não é isso que eu quero, eu não tô gostando do que eu tô vendo. E você vai lá e decide mudar, tá? E é o que a Bíblia chama de arrependimento, que é você mudar de direção. Puxa, eu tava fazendo de um jeito, não tá legal, vou fazer de outro. Ali tem uma luz, puxa, eu gostei daquela luz ali, vou começar a fazer um pouco mais parecido com aquela pessoa que se parece com Cristo. Ou você pode ser um fariseu, um invejoso, porque né, o próprio Pilatos, quando Jesus foi entregue nas mãos dele, ele sabia que o pessoal estava fazendo aquilo por inveja. Que era o quê? As pessoas começaram a sentir raiva de Jesus. Começaram a sentir raiva da luz. Porque a luz evidenciava algo mal neles e eles não queriam abrir mão daquilo. Porque é um esforço muito grande você mortificar a carne. Você abrir mão. As pessoas naquela época queriam poder, elas queriam dominar pessoas. E isso é muito mal, isso é ruim, isso gera dor para quem é dominado. E é mal para quem domina. Você não foi feito para dominar pessoas. E aí eles não queriam abrir mão daquilo. Aí o que eles quiseram fazer? Bora apagar a luz. Vamos matar a luz, porque ela tá mostrando o tanto que a gente é podre, e eu não quero que minha podridão fique evidente, eu quero manter as coisas ocultas. E a Bíblia fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não há. E se você tem intimidade com Deus, Deus mostra, viu? Deus mostra. E Deus já tem me mostrado assim, é muito legal quando você tem mais e mais intimidade com Deus. Você já imaginou se todos nós víssemos todos os podres uns dos outros assim, abertamente? Todos os podres, como seria? Eu vou entrar isso em uma outra live depois, mas a gente vai falar um pouquinho por que é que a gente quer esconder nossas coisas feias. Por que a gente quer fazer isso? Só que, para isso mudar, a Bíblia já fala, é necessário que você confesse o seu pecado com a boca, para você ser perdoado por Deus. Puxa, Deus, mandei mal, entendi tudo errado. Nossa, eu fiz mal para mim, fiz mal para os outros, fiz mal para o Senhor. Né? Eu não quero mais isso. Você confessa os seus pecados para ser perdoado por Deus e você confessa uns aos outros para ser curado. Por quê? Porque quando eu conto pra você, puxa, eu fiz isso muito errado, sabe? Mandei muito mal, foi horrível o que eu fiz. Eu não preciso mais ocultar isso dentro de mim e manter uma imagem ao meu respeito que eu tenho que ficar carregando essa imagem. Carregar a imagem, reputação, essa coisa da vaidade dá muito trabalho, é um peso muito grande, porque não sou eu, é uma imagem construída que eu quero construir ao meu respeito. E quando você simplesmente destrói essa imagem e fala assim, eu falho, eu erro, eu sou muito frágil nisso, mandei mal, tenho dificuldade. Você é livre. Você é livre. Você não precisa carregar nada, você é simplesmente você. Tá bom? Então o que eu quero trazer para vocês hoje é isso, da autenticidade, da liberdade em Deus. E para viver aquilo que Deus tem para você. E agora, o que impede você de acessar essa vontade que Deus já plantou no seu coração? Uma coisa é religiosidade. Religiosidade, um conjunto de regras que Deus, quando Ele deu um conjunto, um norte pra gente seguir regras, era ter um referencial. A Bíblia o tempo todo fala, isso é bom, isso é mal, para nos ensinar. Para nos ensinar. Né? Jesus, quando Ele falou assim, guardem o sábado,
né, lá para os israelitas, quando eles saíram do Egito, os israelitas eram escravos, trabalhavam de segunda a segunda, não paravam nunca. E não sei se já teve algum alcoólatra, eu fui workaholic, eu não conseguia parar de trabalhar. Então, pra mim, por exemplo, se você é um alcoólatra ou um ex-alcoólatra, você sabe que você não pode beber uma gota de álcool, porque senão desanda o negócio. Não existe equilíbrio. Então, quando existe um desequilíbrio muito forte para um lado, é necessário o equilíbrio não é ficar no centro, é ir para o outro extremo também, para que a coisa vá se ajustando. E Deus, ele quer que a gente se deleite nele. Lembrando que a gente não é tudo pelo nosso esforço, existe a nossa contribuição do esforço, mas quem cuida de nós é Deus. Tá? Então, assim, a religiosidade, ela transforma esses princípios, por exemplo, o princípio do descanso, o princípio do desfrute, o princípio do deleite, em uma regra. E ai de você se não seguir isso, você vai pro inferno. Gente, por exemplo, tem as igrejas que as mulheres se cobrem inteira, que bota saia lá no pé e tudo mais. Tá errado? Claro que não. É o jeito delas se vestirem, elas escolheram isso, tá tudo bem. Qual o problema da mulher vestir a saia até o pé? O problema é dela, qual o problema? Ela não pode ficar sem cortar o cabelo, ela escolheu isso, ela quer fazer isso. O problema é quando começam a colocar isso como indicativo, para que senão ela vai pro inferno. Mas qual o princípio por detrás disso? Decência. Se você foi uma mulher que foi do mundão, uma piriguetona, uma ex-prostituta e tudo mais, talvez seja importante para você entrar numa igreja dessa em que você aprenda a se cobrir mais e lembrar do seu valor, se proteger. E com o tempo vai havendo um equilíbrio até que você viva os princípios de fato. Então as coisas elas têm uma função e tá tudo bem com isso. Tá? Então, uma das coisas que tem impedido a gente de acessar a vontade de Deus no nosso coração é a religiosidade. Porque quando você começa a viver regra, não há espaço, você não consegue manter o foco em verdadeiramente entender o princípio e a vontade de Deus por detrás daquilo, ouvir aquilo, porque você está seguindo muitas regras. Outra coisa é medo. O medo de viver o desconhecido, o sobrenatural, o fantástico de Deus. Né? Deus vira para você e fala assim, pode ir. E você não quer ir. Você tem medo daquilo. O medo, gente, é uma fé negativa. Né? O contrário de medo não é coragem, o contrário de medo é fé. Medo é uma antecipação da dor. É você olhar para o futuro e falar assim, nossa, mas vai dar muito errado se eu fizer isso. E você já começa a sentir as dores do errado que está lá no futuro que nunca aconteceu. E você já sente no presente essas dores. Tá? Só que Deus, quando ele fala para você ir, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. E você deixa de viver por esse medo. Deixa de viver por esse medo. A gente ainda pode fazer uma live a esse respeito também. Outra coisa que tem impedido você de viver a vontade de Deus para sua vida é a questão da carne. Né? O que é carne, gente? Carne é o seu cérebro. O seu cérebro que está aqui na matéria, está no seu corpo. E ele é programado para você gastar o mínimo de energia possível e para você suprir suas necessidades daqui da Terra. A carne, ela é egoísta. Ela foi feita para você sobreviver. Então você precisa comer, você precisa lidar com a sua segurança, você precisa vestir, você vai reproduzir, a questão do sexo e tudo mais. E aí, só que o Espírito de Deus, os caminhos de Deus são muito mais altos do que só essas coisas. Essas coisas, elas são próprias daqui, mas elas fazem parte desse contexto. Mas você não é só a carne, você não é só o corpo, você também tem alma e tem espírito. Né? Então o que acontece? Muitas vezes, poxa, vamos falar de um relacionamento conjugal. A carne, ela fala assim, poxa, eu vou sair transando com um monte de gente porque eu preciso ter o maior número de possíveis descendentes para o meu DNA reproduzir, a gente assegurar a sobrevivência da espécie. Beleza? Beleza. Só que você não é um coelho, você não é um boi para fazer isso, não é assim que você se reproduz. O ser humano, ele tem uma inteligência muito grande para assegurar a sobrevivência dele, muito mais do que só reproduzindo com 250 milhões de pessoas. E aí o Espírito fala assim, olha, isso é legal, ter filhos é legal, mas eu vou ensinar para você um conceito muito superior em que você vai ter muito mais plenitude, chamado fidelidade. Você vai entender o que é fidelidade, a lealdade, essa amizade, uma profundidade de um relacionamento muito superior do que simplesmente você ficar nessa superficialidade, ficar vivendo só na carne. Muito maior do que isso. E aí, o que acontece muitas vezes? Você não dá ouvido a Deus que tem esses caminhos superiores, mais nobres, muito mais altos, e fica vivendo essa recompensa imediata.
Ai, tô louca pra comer um doce, vai lá e come. Ai, não consigo aguentar, eu vou comer mais um doce, vai lá e come. E come, e come, e come. E aí depois começa a ficar com sobrepeso, chega uma obesidade e começa a ter problemas com disposição física, com autoestima, você não gosta do que vê, você, enfim, tem uma série de problemas relacionados a isso. Vai ficando velho, vai ficando doente, vai tendo dores e morre. E Deus tá falando assim, poxa, para com isso, abre mão disso. Abre mão disso, eu tenho muito mais pra você. Gente, parece óbvio, mas se você viver só o simples e o óbvio de Deus, você vai viver, comer e beber do melhor dessa terra. Tá? Deus fala, se vocês quiserem me ouvirem, vocês comerão e beberão do melhor dessa terra. Então, essa coisa da carne, como que a gente mortifica a carne? É por meio de jejum, né? E outras coisas que você torna desconfortáveis para o seu cérebro. Você torna desconfortável, você fala assim, cara, quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é minha alma, direcionada pelo meu espírito. Não é você que vai mandar. Ai, porque eu vou comer, senão eu vou morrer. Não sei se você já fez jejum. Você consegue ficar aí. No início você pode ficar pouco tempo, mas depois você fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias sem comer. É possível. E você não morre. Você não morre. Conheço gente que ficou 21 dias. Conheço gente que ficou 40 dias sem comer. Não morreu. Não morreu. Tá? Então não morre. E aí você mostra pro seu cérebro que ele não vai morrer. Você vai viver. Tá? E você mortifica a carne. Mortificar a carne, gente, é diferente de você fazer um sofrimento sem propósito. Tem gente que acha que assim, tem que sofrer, não tem que ter descanso nunca, tem que estar doendo o tempo todo. Não. Esse sofrimento sem propósito é você socar a cara de uma pessoa, é entrar numa briga, é estupro, é assassinato. Isso é um sofrimento sem propósito, tem propósito nenhum. Agora, você acordar mais cedo, você matar a sua preguiça, você matar o seu medo, você matar a sua insegurança, que são coisas do teu cérebro, isso tem propósito, porque você tem algo muito melhor lá na frente. Entende? Existe uma diferença do sofrimento com propósito e o sofrimento sem propósito. É necessário um mínimo de sabedoria e entendimento, discernimento a esse respeito. Muitas vezes também nós temos uma questão do auto-engano e da preguiça. O crente está aí. Gente, preguiça. Preguiça é uma coisa extremamente carnal. Lá em Provérbios 12 fala assim, as mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. A gente tem um auto-engano, principalmente dentro da igreja, que é o seguinte, o pessoal vira e fala assim, não, porque eu não preciso de riqueza, não é importante pra mim. Beleza, se você não tiver comida na sua geladeira, você vai ficar plenamente, com plenitude de paz no seu coração? Se você não tiver onde você morar, você tem plenitude de paz no seu coração? Se você ficar desempregado, não tem emprego, não tem uma fonte de renda, você tem plenitude de paz no seu coração, você vive plenamente feliz? Se sim, eu acredito no que você está falando. Agora, se você fica perturbado no seu coração, você está mentindo. Você está mentindo. Mentindo. Tá? Por quê? Se a pessoa tem plenitude de paz no coração, como Jesus tinha, que não tinha onde morar, não tinha onde repousar a cabeça, estava lá de boas e tal, só tenho 5 pães e 2 peixinhos aqui, mas tá tudo certo, a gente vai alimentar milhares aqui porque tá dominado, entendeu? Plenitude de paz, beleza, tu é um cara que é desapegado, tem uma fé do tamanho da Bíblia inteira, de toda a história, uma mente como a de Cristo, e você vive em paz, eu acredito em você, você é totalmente desapegado das coisas materiais e confia plenamente em Deus, tá andando ali, juntinho com Ele. Show! Tá? E pra você não faz sentido isso. Agora, se você tem perturbação no seu coração, meu amigo, você tá se enganando. Tá se enganando e tá deixando de viver o melhor de Deus pra você nessa terra. Por quê? Porque você quer viver aquilo. Você quer sim ter uma casa, você quer sim ter uma fonte de renda, ter uma segurança, se sentir seguro com que as suas contas vão ser pagas, que você vai ter comida na sua geladeira, você gosta de ver um negócio ali, a sua despensa um pouquinho cheia, pra não ter que, ai Deus, de novo, tá faltando, e agora, e morrer de ansiedade. Então, assim, a gente tem que largar de ser mentiroso, e eu vou falar sobre isso lá na frente, de se enganar, tá? E aí a gente fala assim, por exemplo, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos, lá em Provérbios 13. O que acontece? O preguiçoso no coração deseja sim ter aquilo. Você deseja estar com a sua geladeira cheia, você deseja ter aquele carro, você deseja ter aquela casa, sei lá o que você deseja, mas aquilo que você deseja. Mas por que é que você não consegue? Preguiçoso. Ok, Camila, vou sair dessa live. Não acredito que eu ouvi isso! Que absurdo!
Eu vou te provar isso em Provérbios 14:4. Camila, eu ralo pra caramba, trabalho muito. O que você tá dizendo pra mim? Lê Provérbios 14:4. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas a força do boi vem a grande colheita. Onde não há bois, o seu celeiro, aquilo que você quer materialmente falando, fica vazio, mas a força do boi vem a grande colheita. Gente, boi era um instrumento animal, era um animal que servia como ferramenta, um instrumento com uma força muito maior do que a do ser humano, que podia fazer todo o trabalho lá, era uma sociedade agrícola, podia fazer todo o trabalho lá, referente a sei lá quantos homens. Muito mais do que um homem, muito mais. O que é o nosso boi nos tempos atuais? Ponto número 1, conhecimento. Ponto número 2, às vezes outras pessoas. Ponto número 3, tecnologia. Mas a pessoa preguiçosa, por exemplo, eu conheço empresários que ralam, acorda 5 da manhã, vai dormir meia-noite, trabalha pra caramba. Mas ele quer ser o boi. Ele quer ser o boi. Claro que o celeiro dele vai ficar vazio. A produtividade dele é infinitamente inferior que a de um boi. Agora, ele é preguiçoso para ir atrás de informação e conhecimento. Ele não quer estudar, ele não quer abrir mão do trabalhozinho dele, que ele fica lá se vitimizando. Não, eu tenho esse pouquinho, mas é porque você sabe, a vida é difícil, né? Nossa, a gente rala muito. E fica lá ralando. Ele não quer abrir mão daquilo para fazer uma coisa que para ele é difícil, que é estudar, aprender mais, ir atrás de tecnologia, implantar novas coisas e sair da zoninha de conforto daquilo que ele já sabe para fazer coisas novas, aprender coisas novas e implantar naquilo que ele faz agora. Não quer. Então ele fica só desejando aumentar, desejando crescer, mas fica num auto-engano, dizendo que ele tá ralando pra caramba e não tem os resultados, porque a vida é muito difícil, porque Deus não quer, porque Deus não tem isso pra ele, porque o diabo, etc. Não. Gente, acabou esse engano, acabou essa, vocês me perdoem, mas acabou essa palhaçada. Acabou essa palhaçada na Terra. Se você quer viver o que Deus tem pra você, pare de palhaçada e assume as responsabilidades sobre as suas escolhas. Sejam elas conscientes ou inconscientes. Sejam elas conscientes ou inconscientes. Puxa, Camila. Tá bom. Eu vou dar um voto de confiança. O que eu faço então para fazer isso? O que eu faço para viver o que Deus tem para mim nessa terra? Gente, primeira coisa, total, completa. Você lê na Bíblia isso o tempo todo, é você ter um relacionamento com Deus. Como que você sabe o que uma pessoa quer? Pergunta pra ela. Deus, o que você quer pra mim? É isso que você quer pra mim? Puxa, eu tô aqui com esse projeto. Assim, o que o senhor acha? Gente, eu não sei. Assim, eu coloco meus projetos diante de Deus, porque eu fazia sem ele, eu me dava tão mal que um dia eu virei e falei assim, ó, a partir de hoje, eu não faço mais nada se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não estiver comigo. Não vou. Essa foi a minha decisão pessoal na minha história, tá? É ter um relacionamento com ele. E Deus, ele vai falar com você de uma forma que você vai entender. Deus, ele não mandou o filho dele para morrer pelos nossos pecados e ir lá nos religar a ele para ele ficar lá e a gente aqui, cada um no seu cantinho, não. Deus, ele falou, Jesus nos ensinou. Como que se ora? Papaizinho. Abba pai é papaizinho. Papaizinho, quando você pensa numa criança falando papaizinho, é um relacionamento íntimo de amor. Então é relacionamento. Relacionamento. E relacionamento, a gente sabe como que é relacionamento. É cultivar, é conversar, é procurar, é falar. Antigamente eu falava até pra Deus, falava assim, Deus, parece que eu tô mandando mensagem de WhatsApp pra você, porque eu falo, mando áudio, converso, mas eu acho que o Senhor tá esperando eu terminar de falar, porque, né, agora eu acho que tá na sua vez de falar. E é isso. Às vezes a gente tem que calar a boca e falar assim, esperar ele falar, é a vez dele também. Então, relacionamento. E relacionamento, se você não cultiva ele todos os dias, se você não vai lá, conversa, mantém aquecido, ué, gente, esfria. É assim mesmo. Aí você para, né? Ainda mais você fica um tempão longe da pessoa. Você já não lembra a voz dela, já não lembra o jeitão dela, não lembra do que ela gosta. Não é assim. E Deus, ele conta os segredos dele pros amigos dele. É assim também. Gente, Deus chega assim, muitas coisas são muito simples. São muito simples. Tá? Segunda coisa, além de buscar o relacionamento com Deus para identificar o que ele quer para sua vida, é você parar de fingir de ser alguém que você não é para Deus. É você ser sincerão.
Ai, porque eu acho que Deus, Ele quer de mim. Eu tô falando isso porque eu vivi isso. Ai, eu acho, Deus, eu queria muito casar. Antes de eu casar, eu queria muito casar. Eu queria muito casar, eu nunca escondia isso de ninguém. Eu falava mesmo, falava, profetizava, falava. E eu chorava pra Deus, eu quero casar, eu quero alguém, meu Deus, tá? Só que aí chegou um tempo que eu falei assim, eu acho que Deus não quer isso pra mim. E aí eu comecei a fingir que eu não queria. Gente, é ridículo. Deus é tipo você olhar pra uma criança que tá fingindo que não quer aquilo que você sabe que ela quer. Fala a verdade pra Deus, com todas as suas dores, sabe? Quando você olha lá os Salmos de Davi, quando tinha os inimigos dele perseguindo ele falava, Deus, mata, Deus, arranca as tripas dele pra fora para os corvos comerem. Faz isso. Gente, quando eu não sei, pensa na pessoa com quem você tem mais intimidade, com quem você desabafa, você fala tudo. Tudo você tá pensando, eu quero que morra. Olha, eu sei que tá errado, e eu faço isso também. Eu falo assim, Deus, eu sei que tá errado, mas eu vou te falar um negócio. Eu quero que morra, eu quero que aconteça isso, eu quero isso e aquilo. Eu já joga tudo nele. Joga tudo nele. Tô com medo desse negócio, ele me mandou ir, eu não tô achando justo. Eu sei que o senhor é justo, mas eu não tô achando justo. Eu vou mentir? Vou mentir? Você já sabe aqui, é melhor falar logo. Então seja sincero. Para de fingir. Fala a verdade. Fala a verdade. O que vai acontecer? Ponto número 1, ele não vai te fulminar. Não vai. Eu tenho essa experiência. Eu já achei que ele ia me fulminar, não fui fulminada. Número 2, claro que você mantém o respeito. Respeito, né? Deus, é assim que eu tô me sentindo. Não tô dizendo que eu tô certo, mas é assim que eu tô me sentindo. Eu tô expressando pro Senhor como eu me sinto. Agora me fala. O que tá certo, o que tá errado, o que precisa mudar, o que não precisa. E Deus, ele começa a trabalhar no seu coração e plantar no seu coração os desejos e vontades dele. Porque você traz para fora, traz à luz tudo aquilo que está te contaminando, que está intoxicando seu coração, você começa a purificar o seu coração. Para de guardar no seu coração as mágoas, as dores. Purificação do coração é trazer tudo isso que é ruim, que te suja para fora. Né? O seu coração é a sua fonte de sentimentos. Se você ficar deixando lá ira, raiva, mágoa, dor, ódio, inveja, tristeza e tal, vai só contaminar você. Então coloque isso pra fora. Pode ser por palavras, pode ser por choro, pode ser por grito, pode ser o que for. Bota pra fora. E aí depois que você purifica isso, você dá espaço pra ele colocar boas coisas lá dentro. Tá bom? Fala pra ele, para de fingir. Terceira coisa, fala com especificidade o que você quer. Seja específico, não seja abrangente. Deus, ele faz sim os nossos desejos. Onde você vê isso na Bíblia? Quando ele pergunta assim, o que queres que eu te faça? Gente, um cego que chega para Jesus e Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Brincadeira, né? Tipo, Jesus, eu queria uma casa. Não. Ele queria ser curado da cegueira, tá? Mas Deus, ele quer ouvir o que você quer. E a Bíblia fala que o que é ligado na terra é ligado no céu. Então a pessoa falava, eu quero ver. Jesus falava, eu também quero. Ligamos na terra, vai ser ligado no céu. Diga para ele o que é que você quer. Tem até alguns profetas, assim, é muito legal esses profetas que revelam e tudo mais. Você sabe que o cara é profeta quando está só na sua mente, só entre você e Deus, e ele vai lá e fala que você estava conversando com Deus. E ele fala que eu pareço criança mimada, eu quero isso, me mostra, me ensina, por favor, eu quero muito, muito. Eu quero ver isso, eu quero saber disso, eu quero que o Senhor me esclareça isso. Eu tenho muitas dúvidas, eu pergunto muito. Então fale para Deus especificamente o que você quer. Porque você fala assim, eu quero um marido. Mano, não faz isso. Porque o Tonhão que dá soco em mulher aí pode vir a ser um marido. E não é ele que você quer. Você quer um homem, aí você especifica lá seu homem, tá? Se você quiser saber como que eu fiz com o meu casamento, eu tenho aqui no meu Instagram um vídeo que eu conto como eu fiz isso, meus votos de casamento, tá bom? Eu fiz uma lista de 450.827 características que eu queria no meu marido, e aí ele tava demorando muito para chegar, porque ele não tava assim, preparado com todas aquelas características. Eu falei, Deus, manda do jeito que tá e a gente vai trabalhando no caminho. Aí ele chegou mais rápido. Mas assim, diga o que você quer, tá? Diga o que você quer. E às vezes, gente, Deus fala para você, não vou te dar.
Não se aborreça com o não de Deus, porque você é uma criança e ele é o seu pai e ele sabe muito mais que você. Eu te recomendo, te aconselho a você se ver como uma criancinha de 2, 3 anos conversando com seu pai, para você ter uma perspectiva um pouco mais apurada do que é um relacionamento seu com Deus. Você sabe muito pouco ou quase nada e ele sabe tudo, tá? Então quando ele fala não, é tipo assim, pai, eu posso pular desse prédio aqui do 10º andar lá embaixo? Não, não pode. Ele não vai deixar você se matar, ele não vai deixar você morrer, tá? Ele sabe de coisas que você não sabe. Então Deus às vezes fala não. Às vezes ele fala, beleza, tá aqui. Muitas vezes você não pede as coisas pra Deus e ele tá ali pra te dar, mas você não pede. E às vezes quando ele bota no seu caminho você nem percebe, ou então você rejeita, tá? Ou então ele fala assim, beleza, mas a gente vai cuidar de algumas coisas antes, eu vou te preparar pra poder te dar isso que tá no seu coração. Não tem problema, tá bom? Então você fala especificamente o que você quer, é um relacionamento, é normal, tá bom? E o quarto passo, gente, verdade, verdade, verdadeira, é que se você quer alguma coisa de verdade, e é um relacionamento, gente, às vezes Deus, rapidinho, no passo 3 ainda, e quando você falar a sua vontade, essa recomendação, gente, pra mim é mandatória. É falar assim, Deus, eu quero isso, mas faz a sua vontade, não a minha. Onde a gente aprende isso? Jesus no Getsêmani. Por quê? Porque às vezes a gente está pedindo uma coisa que é diferente da vontade de Deus. Super normal, super normal. A gente é humano, a gente tem carne, né? Às vezes os nossos desejos e ambições são egoístas, né? E a gente vai lá e Deus atende também esses tipos de desejos. Onde a gente vê isso? Quando o povo de Israel, que não tinha rei, começa a pedir rei. E aí o profeta Samuel fala assim, vocês estão malucos? Samuel? Não lembro. Mas ele vira e fala assim, vocês estão malucos? Vocês estão pedindo rei, o nosso rei é Deus. Aí Deus vira para eles e fala assim, olha, ele não tá fazendo isso contra você, é contra mim. Mas não preocupa não que eu vou entregar. E eles se deram mal. Tá? Mas Deus é misericordioso, foi lá, preparou outros reis melhores. Deus dá também coisas que não vão ser muito bem o que ele quer. Mas ele concede. Concede e você assume as consequências das decisões que você tomou. Porque isso é liberdade, isso é maturidade, isso é viver o reino de Deus. Isso é viver o reino de Deus, tá bom? Você assume as consequências. Mas Jesus, ele fala, pai, passa de mim esse cálice, mas não faz o que eu quero, faz a sua vontade. Porque se a vontade de Deus for igual à sua, show de bola, você vai ganhar e tá tudo certo, ele vai te preparar para receber aquilo. E, cara, deixa Deus te preparar. Para ele te preparar, você vai precisar crescer. Se você quer coisas maiores do que as que você tem hoje, você precisa se tornar uma pessoa maior, mais forte, mais bem preparada. É claro que isso vai exigir esforço, claro que isso vai exigir crescimento, claro que vai doer, porque vai matar a sua carne, que vai ter que morrer a preguiça, morrer a insegurança, morrer o medo, morrer todas as coisas ruins, para dar lugar a coisas maiores, tá? E se você quer mesmo, haja de acordo. Haja de acordo, porque tem gente que fala assim, eu quero muito uma casa, Deus vai me dar uma casa. Gente, Deus às vezes te dá o terreno. Deus te dá a capacidade para você construir sua casa. Deus te dá a capacidade para você trabalhar, ganhar o seu dinheiro e construir sua casa. Às vezes ele não te dá um negócio pronto. Ele te dá as condições de você conquistar aquilo que você tanto almeja. E mais uma vez a gente volta na preguiça. Por que eu tô falando tanto da preguiça? Porque todos nós somos preguiçosos e Deus mostrou o tanto que eu tava tendo preguiça em vários aspectos. E eu não quero que você sofra e passe pelo que eu passei. Não precisa passar por isso. Então eu tô transbordando, eu tô ensinando pra vocês aquilo que eu mesmo passei. E todos os dias eu tô matando a minha preguiça. Todos os dias. Preguiça e perfeccionismo. Tá? Todos os dias. Então eu quero que você comece a agir de acordo com aquilo que você quer. Deus, eu quero ser arquiteta. Eu quero. Gente, Deus não vai descer a sabedoria da arquitetura na sua mente. Ele não vai fazer isso. Ele vai começar a te dar condições para você passar no vestibular. Você, se for uma faculdade paga, para você ali fazendo a sua faculdade, pagando a faculdade. Ou então as condições para que você consiga completar aquilo. Entende? Haja de acordo. Agora tem gente que fica esperando pacientemente em seu banquinho que Deus vá lá e faça aquilo que é para ele fazer. Deus, ele é Deus do impossível. Deus é um Deus do espírito. Agora, por exemplo, você quer uma referência? Uma criança, por exemplo, você tem um filho. Seu filho tem os brinquedinhos dele ali. Você pode recolher os brinquedos que seu filho estava brincando, guardar tudo no lugar? Não é muito mais rápido? Não é muito mais fácil para você? Claro que é. Deus pode fazer o que a gente está pedindo para ele? Lógico que pode. Mas se você não fizer, você nunca vai aprender.
Você nunca vai aprender, nunca vai crescer e vai ficar um ser humano fraco, ridículo, sem experiência, sem sabedoria e não existe nada de glória em você, porque você é um ser humano tolo, preguiçoso, mole, que é o que a gente tem vivido e tem visto. A gente tem ficado mole, não tem expressado, a gente não tá sendo a imagem e semelhança de Deus. Não, a gente só quer me dar, puramente carnal, que é aquela mente do me dá, eu quero satisfazer meus desejos aqui, eu quero ficar deitadinho esperando enquanto tudo me é entregue nas mãos. Não tem nada a ver com Deus. Deus, desde o princípio, ele é um ser, uma pessoa que oferta coisas, oferta até pessoas, ofertou o filho dele. É uma pessoa que transborda, que dá, que doa. Você acha que isso não teve energia? Se você quer ser a imagem e semelhança de Deus, comece também a crescer e transbordar. E você vai viver a palavra, aquela parte que fala que há mais alegria em dar do que receber. Tá bom? Então, você quer viver a vontade de Deus para você? Só seguir alguns desses passos que você já vai começar a viver coisas muito maiores. Tá joia? Pessoal, de segunda a sexta, às 18h05, tô aqui falando para você das coisas de Deus, para ter uma vida de acordo com o que Deus fala que é uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida plena, uma vida linda. Não existe nada melhor do que você ter relacionamento com Deus. Ele ama a sabedoria, ame a sabedoria de Deus também. É maravilhoso demais você entender um pouco mais a mente de Deus, pegar essas gotinhas de sabedoria e ser amado ou amada por Ele. Não tem nada mais perfeito e maravilhoso do que você ser amado por Deus. Porque na verdade você só não está aprendendo a receber isso. Então eu quero que você invista no seu relacionamento com Ele, viva essas verdades, viva essas verdades, e a gente possa transbordar dessa luz, da verdade, das boas novas, que Jesus veio para contar as boas novas, tá? E a gente transborde essas boas novas para as pessoas, não só pela fala, mas por aquilo que a gente vive. João já fala, irmãos, não amemos só de boca, só de falar, eu te amo, nossa, paz do Senhor, fique em paz, vai dar certo. Não, é amar em ação e em verdade. Né? Vamos agir de acordo com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala. Tá joia? Então é isso que eu trouxe para vocês hoje. Amanhã tem mais uma live às 18h05. Fiquem à vontade para propor aí temas e tudo mais. Liga depois, rapaz. Liga depois. E aí, depois disso, vocês podem mandar as perguntas também e eu respondo. Oxe, me ligaram. E a gente vai tocando, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus. Beijo, beijo. É assim mesmo, Elis, vai só aumentando. Tá joia? Tchau.